Baby doll, aonde você vai assim, baby doll, baby doll, aonde você vai assim, baby doll, aonde você vai assim, baby doll. Nós estamos ouvindo aqui o Jal, lá de Salvador, cantando Baby Doll. De menina, de bolinha amarelinha. Ai. Bom, gente, hoje nós estamos aqui sozinhos. Você e eu, mais uma vez aqui, juntinhos, para bater um papo sobre comunicação. Eu não convidei hoje ninguém, corri o risco de deixar as pessoas que estão habituadas a me ver sem saber desta live. Deixei aí o Instagram fazer a propaganda para ver até que ponto alguém aparece ou não. Correndo esse risco, é claro, eu já sabia, já sei, então nós vamos começar aqui o nosso bate-papo de nossos 25 a 30 minutos, sem grandes preocupações. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre ruídos de comunicação. Como é que o ruído de comunicação pode aparecer, onde ele existe e os problemas que um ruído de comunicação pode trazer. Nós estamos aqui com Júlio Márcio Severino. Meu velho, seja bem-vindo. Você é o primeiro a entrar na sala hoje, como eu estava dizendo, ficou por conta do Instagram fazer a propaganda. Normalmente eu mando aí para 100, 150 pessoas um pequeno convite através do WhatsApp. Hoje não mandei nada. JM Couros, acessórios, seja também bem-vindo. Nosso tema de hoje, mais uma vez, repito, será, já começamos, ruídos de comunicação. Como é que surgem os ruídos de comunicação e vamos tentar ver se conseguimos evitar alguns destes ruídos de comunicação. Haja vista, seres humanos pensarem diferentes, têm a sua forma de ser e acaba criando esse problema de ruído de comunicação. Ana Silva, que bom te ver por aqui, filha, seja muito bem-vinda. Muito bem. Por exemplo, como é que surgem os famosos ruídos de comunicação? Eu vou dar alguns exemplos, são exemplos banais, não são exemplos reais, muitas vezes são criados por mim, baseado naturalmente em fatos que ocorreram durante a minha trajetória. A propósito, recentemente, dando exemplos sobre comunicação, falei um pouquinho sobre minha própria vida. Claro, se eu tenho alguma coisa que sirva para os meus alunos, eu falo um pouquinho da minha trajetória, situações às quais me envolvi, problemas que eu me tive também por questões de ruídos de comunicação, entre outras coisinhas. Hoje, quiçá, apareça alguma coisa que a gente fala, mas eu quero falar primeiramente sobre essa questão. Por exemplo, digamos que nós estejamos numa reunião com mais de 5 ou 6 pessoas. Veja, 5 ou 6 pessoas já significa muito cuidado para que a gente não venha a sofrer com os ruídos de comunicação. Ou seja, estamos aqui ouvindo algumas pessoas, é conveniente que a gente anote o que está sendo dito, que a gente saiba, opa, peraí, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui para que não haja aqui. Peraí, eu tinha esquecido desse detalhe aqui, gente. Vamos lá. Pronto, agora já podemos falar à vontade. Fênix Mitologia, meu caro Carlos, eu sei que é o Carlinhos, seja bem-vindo você também. Muito bem, voltando aqui ao tema. Se eu estou numa reunião, no meio de trabalhos, ou uma reunião que início de trabalho, com algumas pessoas, tipo 3, 4, 5 pessoas, é conveniente que eu anote ou tenha alguém que faça anotações. Por quê? Quando nós estamos nessas, vamos imaginar aqui, eu estou fazendo uma campanha publicitária e peço que haja chuvas de ideias. Então, cada pessoa que está naquela sala vai sugerir uma ideia. São todos profissionais, todos conhecem a área e cada um tem uma forma de entender, de compreender, enfim, de sugerir opiniões ou situações as quais nós podemos utilizar durante essa campanha. É necessário que se anote cada uma destas sugestões, que se anote cada uma das poucas discussões que haja entre um e outro, trocas de ideias, etc. Por quê? Porque cada um que está ali naquela sala pode entender de uma forma ou de outra. Ou seja, eu interpreto
A por B e você pode interpretar B por A. Isso é bem normal, é assim que acontece. Então, num grupo de pessoas que estão todos falando, fica fácil você entender o que precisa ser anotado. Agora, quando nós estamos, por exemplo, diante de uma única pessoa, essa pessoa está no computador escrevendo, está ali, tac, tac, tac. Aí você adentra e diz assim, olha, eu quero falar contigo. Aquela pessoa continua ali no computador ou continua fazendo alguma coisa, tipo anotações em um livro, e ela diz assim para você, olha, pode falar, continue falando que eu vou entender, eu vou te escutar. Não vai. A pessoa não está escutando, a pessoa não está lhe compreendendo, e isso é uma situação bastante delicada. Haja vista você perder o interesse. Vamos imaginar, você adentrou a sala, o camarada está ali, a pessoa que está comandando aquilo tudo, está ali no computador e não lhe dá atenção adequada. A pessoa diz assim, fala que eu te escuto. Não está escutando, se escutou não está entendendo, se não está entendendo não resolve nada. E aí você, claro, se desanima, você não tem aquela, digamos, aquela vontade de continuar explicando ou solicitando uma sugestão por algum problema que eventualmente você possa ter. Isso também é incluído nos ruídos de comunicação, que trazem prejuízos para as empresas, que trazem prejuízos para as campanhas, que trazem prejuízos inclusive para as pessoas, porque é normal, e quem já sofreu disso sabe do que eu estou falando, porque assim, olá Jussi, seja muito bem-vinda, que maravilha, você lá de Salvador chegando aqui agora, que legal. Sim, então vamos lá. Você já deve ter passado por isso, eu digo, uma pessoa que tenha 30 anos de idade, com certeza já viveu situações semelhantes a que eu vou agora explicar. Você está numa reunião, comenta alguma coisa, sugere alguma coisa e de repente, passado alguns dias, as pessoas dizem assim, Arroio, eu estava lá quando você falou isso, 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 e você não falou exatamente como aquela pessoa interpretou. E por que essa pessoa que estava ali sendo a receptora, você é o emissor, a receptora não lhe compreendeu adequadamente? Olá, Manso Regis de Lima. Porque você, quiçá, tenha utilizado de uma linguagem ambígua. Nós precisamos, diante de pessoas, em especial na empresa, sermos assertivos, deixar a coisa clara, deixar a coisa exatamente como ela deve ser. Se aquele que está recebendo a tua comunicação não estiver compreendendo e você não corrigir essa incompreensão, vai rolar, vai haver ruídos de comunicação e isso vai provocar prejuízos não só para a empresa, mas também para a pessoa, porque aí nós começamos, por exemplo, como eu vi recentemente num bate-papo, o fulano é bipolar. Aí eu fiquei pensando, gente, por que essa senhora era uma senhora? E está comentando que aquele cidadão é bipolar, porque ele teve, aliás, ele interpretou uma situação e no dia seguinte interpretou a mesma situação de uma outra forma, ou seja, passaram a ele uma informação que ele captou de uma forma. No dia seguinte, quando ele disse, eu entendi assim, explicaram novamente e ele então interpretou da forma que está correta. Porque a primeira ele não estava. Aí a moça disse assim, a senhora disse assim, esse cidadão é bipolar. Não tem nada a ver com bipolaridade, não tem nada a ver com a questão digamos, de caráter. A pessoa simplesmente não captou aquilo que foi dito. Porque quem estava como emissor, quiçá, tenha utilizado de uma linguagem não adequada na hora da comunicação. E é importante que a gente utilize de formas que a pessoa entenda. Nós já falamos aqui da congruência na comunicação. Se eu falo do sol, eu olho para cima. Se eu falo, por exemplo, de animais rasteiros, eu olho para baixo. E assim sucessivamente. Sei que são pequenos exemplos, banais até, mas dá para você ter uma ideia do que significa congruência e incongruência. E isso traz também, caso haja incongruência, ruídos na comunicação, não ficou claro, e é natural que haja prejuízo para as empresas. Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui com relação a esses ruídos de comunicação. O que contribui, por exemplo, para esses ruídos de comunicação? Deixa eu ver aqui que eu escrevi aqui. Perseguidos no processo podem provocar ruído de mensagem, o maior vezes publica um bom andamento do trabalho. Pois bem, se eu
ao levar a mensagem daquilo que eu quero, não deixo claro, a pessoa pode pensar. Recentemente tivemos um caso em que a pessoa entendeu que deveria trabalhar durante um determinado período por um montante em dinheiro. Significou, ou seja, estava sendo transmitido a ela que ela iria receber por 45 dias de trabalho uma determinada soma. Só que ela entendeu que aquela soma seria paga a ela por mês, ou seja, não 45 dias e sim 30 dias. Quando se trata de dinheiro, de valores, é muito importante que a gente trate a coisa adequadamente, para evitar que haja esses ruídos de comunicação. E aí, essa situação gerou outras situações. Por quê? Ela conta aos colegas aquilo que ocorreu da forma que ela interpretou. O emissor, interpreta e diz: eu não falei dessa forma, eu falei desta forma. Rafael Rinaldi, seja bem-vindo, meu caro. Então, é importante que no momento de transmitir alguma coisa, eu analise exatamente e deixe claro. Por exemplo, terminei de expor uma certa situação e eu pergunto: você ou vocês, a depender de quantas pessoas estejam na sala, se é uma que eu estou falando ou se é com algumas, vocês ou você me entendeu? Vocês entenderam? Vocês captaram o que eu estou levando? Ivo Queiroz, meu velho, que bom te ver aqui, fico muito feliz. Eu estou falando sobre ruídos de comunicação, que é importante que numa reunião a gente fique atento e ao passar a mensagem, que ela seja assertiva e que não fique no ar nenhuma ambiguidade, pois as pessoas muitas vezes interpretam com a sua própria experiência. Então, digamos que o chefe, o líder, o comandante disse alguma coisa e ela interpretou de uma outra forma, ou seja, fica aquela situação do ruído de comunicação, ninguém compreende nada e de repente surgem aqueles grandes problemas. E é importante que num grupo de pessoas, repito, nós tenhamos alguém que faça anotações e que deixe muito claro. Por exemplo, também, você tem um livro que vai anotar todas as atividades do grupo. Então alguém vai por lá e escreve ali, por exemplo, apenas um endereço, tipo assim, Ilhéus, Bahia, 14 horas. Tá, no dia 20 as pessoas pegam aquele livro, que é uma agenda, vão olhar e está escrito lá, 14 horas, Ilhéus. Tá, e aí? 14 horas Ilhéus o quê? Quem escreveu? Como foi? Como será? Então é importante que nessa agenda, neste livro, esteja lá escrito 14 horas em Ilhéus, em determinado local, com quem nós vamos estar, como vai ser. E em caso de haver dúvidas, até porque mais do que uma pessoa está promovendo esse livro, é escrito lá: qualquer dúvida, ligue para mim, fale comigo que nós poderemos resolver. E com isso nós iremos evitar, em alguns casos, ruídos de comunicação, que é muito importante para que nós possamos manter a moral da equipe, a autoestima individual de cada membro dessa equipe de boa, na ótima. E se tiver dúvidas de novo, pergunte novamente. E aí, o que foi que você não entendeu? Será que eu tenho que desenhar? Há quem diga isso, é uma brincadeira, mas a gente pode falar assim e tirar. Thales, meu caro Thales, você que está lá no Paraná, com aquele frio danado, eu imagino, velho, hoje em São Paulo estava 17 graus, eu não aguentar. Eu estou aqui em Pernambuco, onde também à noite baixa um pouquinho a temperatura, mas nunca se compara com vocês aí do sul. Eu imagino, viu, velho, você acordando às 5 da manhã, 6 da manhã, com 16 graus, com 10 graus, sei lá quantos graus aí vocês têm nesse inverno. Muito bem, mais um detalhezinho aqui sobre ruídos de comunicação, que é como nós podemos, claro, evitá-los. Quais são os prejuízos da empresa, como reduzir os ruídos de comunicação? Simples, devemos ser um pouquinho mais. Está no Rio Grande do Sul, né, velho? É por aí, fico feliz em saber. Boa. Então, ruídos de comunicação, como evitá-los? Primeiro, falar devagar e assertivamente. Utilizar de palavras simples e claras que todos podem compreender. Ter uma anotação do lado para deixar claro do que se está falando.
determinar quem faz, quem deixa de fazer, o que e o que. O Thales está dizendo que acordaram com 10 graus para baixo. Meu Deus do céu. Isso, 10 graus é mais frio que está na Europa com 0 grau, porque lá pelo menos há aquecimento nas casas. Eu não sei se onde o Thales está há aquecimento, mas é raro que haja aquecimento nas casas aqui no Brasil. Na Argentina até tem, mas o Brasil, por acaso, não tem, mesmo fazendo esse tremendo frio. Mas voltando ao que nos interessa, para que nós possamos, daqui a pouquinho, terminar a nossa live de 30 minutos, trazendo esse assunto. Eu quero, inclusive, falar ainda hoje da minha satisfação, que eu estou muito feliz de estar fazendo uma mentoria que funciona. Eu quero deixar claro para você essa alegria. Normalmente, um profissional, como é o meu caso, não falamos das nossas mentorias. Nós deixamos a coisa em segredo praticamente, atuamos e deixamos, mas eu estou tão feliz com o que eu estou fazendo, o resultado é tão positivo, que eu quero que você saiba que isso existe. Kleber, seja, olha velho, Kleber Acácia Soluções, imagino que é nosso irmão, é isso aí meu velho, seja bem-vindo, eu estou aqui feliz em recebê-los todos. Então, como é que eu evito, como é que eu consigo deixar de ter ruídos de comunicação? Primeiro, o Thales conhece bem isso. Anotações, falar com calma, esclarecer o que eu quero de forma adequada. E aí, quando eu pergunto, entendeu? Eu não fico só aguardando que a pessoa responda. Eu pergunto mais assim, olha, agora explica para mim o que foi que você captou. Por que eu estou falando isso? Porque há pessoas... Sim, Thales, já eu te falo do resultado, peraí. Porque há pessoas que ficam voando. Há muitas vezes a pessoa está fisicamente presente numa reunião, mas a cabecinha está voando no outro planeta, está cheia de dificuldades, de problemas e começa a imaginar outras coisas e não vai captar a mensagem como deve ser. Então, terminou de falar, não peça para a pessoa repetir o que você falou, presta atenção que isso aqui é um detalhe extremamente importante. Quando nós estamos batendo um papo com a nossa parceira, com a pessoa que está conosco no dia a dia, isso aqui acontece muitas vezes. Você está falando e percebe que a pessoa está viajando, olhou no celular ou foi pegar alguma coisa, está no computador e aí você diz, pô, você não está prestando atenção no que eu falei. E a pessoa é capaz de repetir todas as palavrinhas que você utilizou para uma determinada frase ou colocação de alguma coisa. Isso não significa que a pessoa tenha de verdade entendido, interpretado o que você realmente quer. Repetir o que você falou pode não ter sido um entendimento. Então, numa reunião, o que a gente faz? Legal. Agora que eu terminei de explicar, por gentileza, diga para mim o que foi que você entendeu com as tuas palavras. E aí você vai acabar com o ruído de comunicação. E eu estou dizendo isso porque nós sabemos que existem ruídos de comunicação. Querida Gracinha, saudades de você, minha querida. Sei que você passou aí por alguns perrengues de saúde, mas que agora está de novo produzindo quadros lindos e maravilhosos com cores, que eu sempre gostei demais. E eu fico feliz em vê-la aqui presente, vou até acenar para você. Gracinha, nós estamos falando aqui agora sobre ruídos de comunicação e como, claro, possamos evitá-los. Então estou explicando, você já inclusive me explicou algumas coisas sobre isso. Terminou o bate-papo, o teu esclarecimento, pergunta assim, e aí? O que foi que você entendeu? Ficou claro para você, ficou claro para todo mundo? Então hoje nós temos esse tema, ruídos de comunicação. Fica aí essa sugestão, se tiver alguma dificuldade, fala aqui com o professor Antônio Arroio no meu privado, que a gente resolve toda e qualquer situação. Acredita, a gente pode resolver quase tudo, claro, dentro daquela área, dentro da minha área de comunicação. Osmar Barbosa, que legal, velho, que maravilha! Para você também, Gracinha, uma noite maravilhosa. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre mentoria. Muita gente pergunta o que é exatamente mentoria, e nós sabemos que existem grandes mentores, pessoas fazendo grandes trabalhos e maravilhosos, e hoje alguém me perguntou, quem é o melhor professor de oratória do Brasil? E eu respondi o seguinte, depende, neste momento onde nós estamos, o melhor sou eu, porque sou o único, compreendeu?
Ou seja, se você está do meu lado e eu estou lhe ministrando aula, eu sou neste momento o melhor que você tem. E eu sei que em determinadas situações nós podemos ser mais ou menos do que os outros professores. Talvez você não me entenda, vou tentar ser um pouquinho mais claro. Por vezes, nós temos um trabalho realizado tão bem feito que as pessoas vão lhe dizer, eu tive muito isso, pô, professor, você é fantástico. E eu quero dizer a você que está me ouvindo, eu estou trabalhando com um grupo de pessoas que eu simplesmente acho fantásticos pela realidade, pela clareza, por aquilo que querem. Porque eu já trabalhei com outras pessoas que também foram candidatos a cargos públicos e no meio do caminho a gente se decepciona pelos objetivos, pelas coisas que deixam escapar, por pequenas palavras que soltam, um ato falho, quando diz assim, afinal, eu quero que se lasque tudo, eu quero é ganhar grana. E eu estou trabalhando com pessoas que de verdade se preocupam com o próximo, pessoas que pensam assim, gente, Marleide, seja bem-vinda. Pessoas que pensam assim, nós temos que nos preocupar sim de verdade com o próximo, nós podemos ter o poder de estar numa posição onde nós podemos auxiliar ainda mais. Eu estou falando da Socorrinho da APAME em Pernambuco, mais precisamente ela vive em Recife, mora em Recife, tem o seu apartamento em Recife, mas trabalha a uma cidade cerca de 44 quilômetros de Recife, que é Vitória de Santo Antão, onde ela por 67 anos trabalhou auxiliando, ajudando e fazendo tudo o que era possível por pessoas que a procurassem. Não só ela, isso iniciou-se com o vovô, mais tarde o próprio esposo, o Dr. Ivo, foi quem comandou aquilo tudo, e eu quero dizer a você o seguinte, estou trabalhando com a doutora Socorrinho, que é uma aluna fantástica, uma figura que quanto mais sabe, mais quer saber e que tem me ensinado muito. Eu estou super feliz de estar presente. Kátia Bacelar, querida, eu adoro o teu trabalho de decorações de casas. Um dia desse eu vou ter grana para comprar uma casa lá em Sauípe, você é que vai decorar ela todinha. Ou que está um apartamento aí em Salvador, eu não sei ainda, vamos ver. Ou aqui em Recife, porque nós estamos num setor, não é boa a viagem, tem grandes apartamentos, mas enfim, se eu comprar e precisar de uma decoração top, eu vou ligar para você e dizer, venha, traga a tua equipe e faça o que tem que ser feito, vai ser legal. Sim, voltando ao trabalho da doutora Socorrinho da APAME, uma figura extraordinária, muito conhecida pelo bem que vem fazendo e que fez a vida inteira. Com 80 anos está disposta a assumir um cargo público, agora candidata a deputada federal. Aí você me pergunta, pô, você está fazendo esse trabalho porque é a tua atividade profissional, é onde você ganha o teu pão de cada dia, vamos dizer assim. É verdade, claro que é. Só que tem um detalhe, há pessoas que pagam e que nós temos uma grande satisfação em trabalhar. Querida Maria Pirria, se você não chegasse, eu não dormiria. Eu digo a você, se você não entrasse na minha live hoje, eu não ia dormir. Eu ia ficar a noite inteira imaginando o que foi que eu fiz, que a Pirria não apareceu. Oh Deus, que bom te ver aqui, filho. Fico todo feliz. Olha, o coração começa a bater mais forte. Mas enfim, quero falar da Socorrinho da APAME. Uma figura que tem uma estabilidade emocional simplesmente fantástica. Fui testemunha de coisas que, contando aqui, pode parecer uma grande história, filme de ficção, de entrarem na sua sala, na sala da Socorrinho, pessoas extremamente agressivas, no momento assim de querer arrebentar com tudo, e a Socorrinho ali sentadinha, quietinha no seu canto, amenizando, falando palavras suaves, atendendo. E eu sei, porque eu vi depois de outras pessoas que disseram, se fosse comigo, botava para fora. Kleber Soluções, a Cássia, Marlene Virgínia, ela já é a minha candidata a deputada federal e todo o meu apoio. Lindo, querida. Ô querido, o partido dela, na realidade, acredita se quiser, eu nunca quis nem saber, porque se nós formos começar a pensar em partido daqui, partido dali, a gente acaba não fazendo nada. Então eu estou partindo para o caráter, a pessoa, e eu não quero nem saber com quem ela está, eu quero saber que ela está comigo e eu estou com ela. É um trabalho excepcional. E quando eu cheguei aqui, os gatos estão ficando malucos aí. Ela me disse assim, eu quero que você me ensine a falar diante de algumas pessoas. E sabe de uma coisa? A doutora Socorro, a Socorrinho da APAME, já sabia isso tudo.
Eu só fiz ela lembrar daquilo que estava no inconsciente. E de repente, em alguns dias, ela começou a tratar o público não só com palavras, mas com olhar, com movimento dos braços, do corpo, dando show. E eu tinha que falar sobre isso, eu já sei. Mentoria nós não comentamos com quem fazemos, nem com o que estamos fazendo. E eu não estou fazendo propaganda, eu estou dizendo que é uma figura extraordinária, que aprende com uma facilidade total e que eu estou lá 100% com ela. E ela comigo, nos dando apoio. É muito legal. Outra coisa, ela está motivando pessoas, como aqueles que estão ao seu lado, como o doutor Ivo, que também está lá na frente, algum dia pense em atuar também na política, e vendo como é que a coisa funciona. E isso é muito bom. E eu quero dizer aqui a você que está me ouvindo, eu estou há 25 anos nessa parada, mais de 10 mil alunos, mentoria já fiz algumas, e não foram poucas, mas uma aluna que se dedique, que faça como ela vem fazendo é muito difícil. Hoje mesmo eu conversei com um cidadão, advogado, que tem interesse em aprender a se expressar diante do público. Quando eu mencionei o que ele deveria fazer e ler, ele me disse, mas eu tenho que fazer isso? Veja, gente, como é que você quer passar para alguém algo e essa pessoa duvida daquilo que você está levando? Ou seja, é muito difícil tentar ensinar alguém que pensa que já sabe tudo o que você vai falar. Então é importante também nessa hora que a gente saiba separar, como diriam outros, né, o joio do trigo. Trabalhar com algumas pessoas que aceitam trabalhar de verdade é muito fácil. Agora, quando você tem que fazer milagres, porque a pessoa não está a fim de fazer nada, é muito difícil. Quem faz mentoria sabe do que eu estou falando. Lembrando que, senhora Mendegal, que mentoria, prepotência, exatamente, Kátia, mentoria é uma coisa, curso de oratória, o curso de comunicação e comportamento é outro. Na mentoria nós observamos quais são as necessidades priorativas, o que eu preciso começar a realizar para aquela pessoa cambiar, mudar, ser diferente. Lembrando que aquilo que ela fez e faz está dentro dela, é simples trabalhar isso, é o que nós chamamos de maiêutica socrática. Então a Socorrinho da PAM, que eu não posso falar aqui, de que partido, não posso falar aqui de que número, etc e tal, eu vou deixar para falar isso quiçá um outro dia, mas quero deixar claro para todos aqueles que estão me ouvindo, que é muito legal, é muito bom trabalhar com quem de verdade queira fazer. E aí lembro de alguns amigos que também foram candidatos a deputados no estado da Bahia, e que eu dizia, cara, desta forma como você está se apresentando, não passa credibilidade. E isto é o detalhe, ouvir a verdade para alguns dói demais. Não aceito quando você diz, cara, entenda, procure mudar, ser diferente, ser um pouquinho mais suave, mas não tem jeito. E aí é claro, né? Se tivesse até dizendo, se tivesse uma boa votação, mas não, é assim que acontece. Beleza, muito bem, nós estamos aqui há cerca de 30 minutos, o nosso tema de hoje foi... Tárcia querida, olha ali, a Socorrinho da PAM, nossa deputada federal, com certeza é nossa deputada federal. Kátia está dizendo ali, a verdade dói. Kátia, eu digo a você o seguinte, eu por vezes preciso dizer a verdade. Recentemente conversando com um determinado cidadão, que também por algum motivo, ainda, enfim, muito jovem ainda, 30 anos, 35, não sei, acredita que já sabe tudo, e eu fiz um pequeno comentário técnico. E ele ficou assim meio que melindrado, meio que melindroso. Gente, a verdade dói, mas deve ser dita. Até para mim, por vezes eu sei que eu tenho que ouvir algumas coisas porque me faz bem. Aliás, deixa eu falar com você aqui mais perto, vem para cá, olha para mim. Olha para mim. Doutora Socorro diria assim, olha para mim, eu sou mulher, eu cumpro com a minha palavra. E vou dizer uma coisa, gente, é fantástico o que ela faz. Você é muito direto, porém elegante. É isso, querida, ser direto com elegância. E nós temos que ser direto porque se eu estou mentorando, eu tenho que orientar de forma adequada. Não adianta ficar falando, que maravilha, que lindeza, que boniteza, e eu estou vendo que não está assim, eu estou vendo, observando, essa é a minha função. Então, temos que demonstrar.
E falando com esse cidadão, disse, cara, você tem um problema sério de dicção. Usei até um termo um pouquinho mais agressivo, usei a palavra horrível, mas foi para chocar, para que a pessoa se sinta, porque é chocante que você mostra a verdade. E ele imediatamente disse, preciso de ajuda, quero que você me diga como resolver esse problema. E nós começamos a resolver. Detalhe, doutora Socorro não tinha problema de dicção, não tem problema de dicção, não precisa aprender a falar nada, porque ela já sabe o que fala, mas também praticou esse exercício, que é quando você quer melhorar a tua dicção, além do aquecimento bucal, aquecimento das pregas vocais, você coloca uma rolha. Para você que bebe vinho, pega uma rolha, coloca aqui entre os dentes, morde e passa a falar com a rolha aqui na boca. Ler em voz alta artigos, quebra-línguas ou trava-línguas, que vai auxiliar na melhora da tua dicção. Tudo é treino. Não adianta ficar lendo em voz em silêncio, porque na hora de falar você vai ter alguma dificuldade. Então é importante que a gente siga as instruções técnicas do professor, do mentor, para que a gente possa melhorar. Gente, eu há algum tempo que faço a live com convidados, faço a live sozinho, e hoje eu quero dizer a você que na semana que vem nós teremos convidados. Não importa se eu faço aqui de Recife, se eu faço lá de Salvador, se eu vou estar em São Paulo. O que interessa é que nós teremos convidados e, claro, sempre na área da comunicação. Agradeço a cada um de vocês, aquele que esteve aqui comigo, agradeço pela participação, a colaboração, de ter nos dito alguma coisa. E na próxima quarta-feira, com certeza, a Rose Albuquerque está chegando aí. Com certeza na próxima quarta-feira nós estaremos aqui com mais um tema sobre comunicação no cotidiano. Lembrando que, quero deixar claro para você, a maioria das pessoas que procuram um curso de oratória não querem falar em público, ou seja, não querem ser palestrantes, elas querem comunicar, elas querem poder se comunicar com outras pessoas, elas querem se comunicar melhor com o cônjuge, elas querem se comunicar melhor com os filhos, com os pais, com os colegas de trabalho. E isso é o que nós fazemos, orientando de como falar com pessoas que estão ao teu redor, utilizando do tom de voz, utilizando das expressões faciais e assim sucessivamente. Querida, fique com Deus, fica você também com Deus e até a próxima quarta-feira. Beijão a todos vocês e vou fechar com a musiquinha do nosso querido Jal, lá da Bahia, que todo mundo conhece e sabe que é aquela fera. Ó, aonde você vai assim? De Baby Doll. Eita! De Baby Doll. Aonde você vai assim? De Baby Doll. Ela tem história. Baby Doll. Aonde você vai assim de Baby Doll? Aonde você vai assim de Baby Doll? Aonde você vai assim de